como eu prometi aqui, nós vamos conversar agora com o senador do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, do PSL. Tá na linha, tem informações importantes aqui para o Rio de Janeiro. Peço sua atenção agora. Senador Flávio Bolsonaro, muito bom dia. Prazer falar com o senhor, senador. Muito bom dia, Cristiano Santos, a todos aí no estúdio, nossos ouvintes. Prazer é todo meu falar na Rádio Tupê. Que bom, senador. A gente quer começar com esse assunto que está realmente preocupando a população, que é o PSL, que é o seu partido, decidiu sair do governo do estado, o governo Wilson Witzel, né? O PSL tem 12 deputados estaduais, que representa aí a maior bancada na Alerj. A gente quer saber, senador, o que vai acontecer com aqueles que não seguirem a orientação? Eles terão que entregar os cargos, senador? Só para, mais uma vez, para reforçar, na verdade, o que está acontecendo é uma movimentação do governador Wilson Witzel no sentido, na direção de um projeto em 2022 que não é o projeto de Bolsonaro, né? Ele está se colocando como um concorrente a uma reeleição colocada do presidente atual Jair Bolsonaro. Então, na verdade é o seguinte, eu tive de tomar essa iniciativa como presidente estadual do PSL, nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro, é algo regional. E, na verdade, houve uma ponderação da nossa bancada, em especial da bancada de deputados estaduais, que iriam conversar comigo antes de que qualquer medida fosse tomada. Eu, como ouço todo mundo, sou uma pessoa super ponderada, vou estar com eles na sexta-feira para ouvir o que eles têm a dizer. E com relação a cargos no governo, eu quero deixar bastante claro, é importante o seu espaço, Cristiano, para que não haja nenhuma dúvida. Eu fui deputado estadual por 4 mandatos. Certo. Passei 16 anos na Assembleia do Rio, nunca tive um cargo em Poder Executivo, porque eu não quis. Opção minha, meu mandato, eu entendia que não tinha essa necessidade. Agora, há parlamentares, perfis de mandatos, que tem que dar um retorno para os seus eleitores, e há uma necessidade de estar mais próximo do Poder Executivo. Então, os espaços que hoje deputados estaduais têm no governo não tem nada a ver com Flávio Bolsonaro, não tem nada a ver com o PSL. É uma construção individual de cada um deles, uma opção deles. Então eles é que vão ter que decidir, eles é que vão ter que arcar com os ônus e os bônus de permanecer no governo e depois arcar com as consequências de como é que o eleitor deles vai fazer essa leitura de eles participarem de um governo que é concorrente do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Então a postura é bastante clara com relação a isso, não vou impor nada a ninguém, não vou expulsar ninguém por causa disso. Agora, é um momento de reflexão, né? Se todos têm méritos de terem sido eleitos, é óbvio para todo mundo que eles tinham um cartão de visita importante na eleição, que era ser do partido do Jair Bolsonaro. Isso é inegável. Várias pessoas que procuraram o partido, que acabaram não vindo para o PSL para a eleição do ano passado, o Cristiano, se arrependeram, porque não tinham esse cartão de visita. Então, se a gente fez uma bancada de 12 deputados estaduais, 12 deputados federais, a maior bancada, inclusive também do PSL, é do Rio de Janeiro, é óbvio que é por causa da influência do presidente Jair Bolsonaro. Verdade. Então, cada um tem que refletir, eu quero ouvir quais são os argumentos dele, vou deixar a bancada bastante à vontade, mas o meu entendimento é esse, com muito pesar. Eu fico muito triste, Cristiano, de ter que já com 7 meses de governo aproximadamente, pouco mais de 7 meses, está discutindo esse assunto que é referente a 3 anos, daqui a 3 anos e meio para frente, nas eleições de 2022. Quer dizer, o governador botou na cabeça que ele quer ser candidato a presidente e ninguém tira. Tudo bem, é direito dele. Agora, ele está dando uma clara sinalização de ingratidão. Certo. Agora, agora da bancada se posicionar. Senador, estamos falando do seu pai, presidente Jair Bolsonaro, que está no governo há 9 meses. Eu queria saber do senhor, qual a avaliação que o senhor faz do governo do presidente Jair Bolsonaro, seu pai, nesses 9 meses à frente aí do Brasil? Olha, a avaliação é super positiva, ele vem cumprindo as suas promessas de campanha, algo raro na política, né? O político cumprir aquilo que ele prometeu durante a campanha. Pegamos um país totalmente quebrado, aparelhado até a alma com a militância de esquerda, e que não tinha a preocupação maior de prestar um serviço público de qualidade, enfim, de dar um retorno para a população que contribui, que paga impostos altíssimos para isso. E apesar desse cenário dramático que nós pegamos no país, desacreditado internacionalmente, agora a economia já começa a dar sinais positivos, mais de 120 mil empregos criados aí no último período que foi avaliado aí no CAGED, os índices de homicídio caindo drasticamente, como nunca antes aconteceu aí também, o governo mostrando que não faz o tomar lá da cá, tem os seus ministros aqui altamente técnicos, mas que compreendem
a importância de atender a classe política com os pedidos que são republicanos. Então o presidente está fazendo, no meu entendimento, um governo extremamente positivo. Essa última declaração, né, o posicionamento dele, o discurso dele, agora na Assembleia Geral da ONU, eu acho que lavou a alma dos brasileiros, disse aquilo que está engasgado na garganta de milhões de brasileiros, enaltecendo a nossa soberania, o nosso patriotismo, mostrando que é um governo diferente, que está preocupado sim com a sua nação, com as pessoas que estão aqui dentro, as reais. Então eu acredito que nos próximos meses a gente vai ter mais vitórias importantes aí, para o Rio de Janeiro especialmente. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, Cristiano, está a sessão solene da promulgação da PEC da sessão onerosa, né? O que é isso? O estado produtor, que é o Rio de Janeiro, até o final do ano a gente espera que aconteça esse leilão do nosso pré-sal, vai injetar bilhões na economia do Brasil, e em especial no Rio de Janeiro. Aliás, o senador, me perdoe interrompê-lo, mas eu estou aqui ao meu lado com o jornalista Felipe Melo, faz parte aqui da nossa bancada, produtor do programa, e ele tem um questionamento sobre a distribuição aí dos royalties do petróleo também, já que o senhor tocou nesse assunto, né, Felipe? Pois não. Fala com ele aqui, por favor. Senador, eu estava falando, quando a gente estava tentando restabelecer a ligação, que foi importante a sua articulação, inclusive, para que o Senado aprovasse aí esse projeto aí que vai render mais 2,5 bilhões para o Rio de Janeiro no leilão do pré-sal. Mas agora, em novembro, no dia 20, está marcado no Supremo Tribunal Federal o julgamento daquela liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia sobre a distribuição dos royalties. Dependendo do que for decidido, o Rio de Janeiro vai perder aí até mais de 60 bilhões de reais nos próximos 5 anos. O senhor vai liderar essa luta também para que o Rio de Janeiro não perca esse dinheiro? Com certeza, Felipe, importante sua pergunta. Em primeiro lugar, foi uma articulação, foi uma iniciativa minha, mas junto também com os outros senadores aqui do Rio de Janeiro, Haroldo de Oliveira e Romário. A gente fez o diálogo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deputado também do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu esses 3% do que vai ser arrecadado com os bônus da sessão onerosa, que é esse valor que você falou, para aproximadamente 2,5 bilhões de reais, que não estavam previstos no orçamento do Rio de Janeiro. Então, independente de qualquer questão eleitoral, a gente está comprometido sim com ajudar o Rio de Janeiro a tirar o Rio de Janeiro da crise. Com relação ao que vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal, está marcado para novembro, há inclusive uma frente parlamentar dos estados produtores de petróleo. A gente esteve já com o presidente Dias Toffoli manifestando a nossa preocupação com isso, e obviamente a gente acredita que se a gente não chegar num consenso, uma alteração legal que permita que isso nem seja julgado no Supremo, ótimo, mas é um cenário difícil de construir. Eu sempre falo o seguinte: Estado produtores é aquela briga do dono da cobertura contra o resto do prédio. Você pode até ter razão, mas você não tem voto suficiente, né? A federação são 27 estados, então na hora de votar, cada representante vai defender o interesse do seu estado. E como nós somos apenas 9 estados produtores no Brasil, a gente perde na quantidade de votos. Então é uma luta inglória. E eu tenho a convicção, a nossa Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro está fazendo um papel importante, junto com a PGE também do Espírito Santo, aqui no Supremo. Vários parlamentares, senadores, deputados têm buscado o Supremo para mostrar e provar. Se o Supremo mudar o seu entendimento de que a lei seria constitucional, é o fim do Estado do Rio de Janeiro, é a falência total, não apenas o que a gente vai deixar de arrecadar daqui para frente, mas o que nós teríamos que devolver em relação ao início da entrada em vigor da legislação, que chega nesse montante que você colocou aí, Felipe. Então, muito preocupante, mas a gente está aqui atento e fazendo o possível e o impossível para que o Rio de Janeiro não seja prejudicado mais uma vez no tocante aos royalties. Isso é uma coisa, esse é um assunto que une a todos nós do Rio de Janeiro, independente de partido. Pois é, boa sorte nessa luta, viu, senador? Agora, o senhor está vindo de uma viagem da China, né? Tem novidades aqui pro Rio de Janeiro? O que o senhor pode trazer de coisas boas, novidades aqui para a população do Rio, senador Flávio Bolsonaro? Sim, foi uma viagem importante, até impressiona, né? Se surpreende com a grandiosidade do que a China tem feito em tocante à infraestrutura, a tecnologia, né? Eles não têm muito a questão aí das liberdades individuais, né? Há realmente uma interferência do Estado na vida das pessoas. Agora, nessa parte da economia, eles são altamente abertos, e a gente volta de lá com uma notícia positiva, né? A gente sabe que lá em Itaboraí existe o Compes, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que está lá abandonado. Eu acho que é o símbolo
ali do que a corrupção é capaz de promover, né? A destruição, o desperdício de dinheiro público. Então é muito emblemático para a gente resgatar o Comperj e devolver o sonho ali de milhares de pessoas, especial em Itaboraí, do meu amigo prefeito Tati Noel. E qual foi a mensagem? Eu estive lá na petrolífera chinesa chamada CNPC, certo, que é a única que está interessada em tentar retomar ali as obras do Comperj. E eu vi lá do vice-presidente que as negociações estão bem encaminhadas com a Petrobras, eles estão apenas esperando a concretização ali, o início do trabalho deles lá, faltam alguns detalhes só, no campo de Marlim, no segundo momento, assim que eles se estabelecerem no campo de Marlim, explorarem ali, se consolidarem ali naquele campo, eles vão começar os investimentos ali no Comperj, a princípio, para a construção de uma térmica, uma usina de energia térmica movida a gás, que seria a dos nossos postos de petróleo. Então as obras seriam retomadas ali em parceria com a Petrobras. Então uma grande notícia, na semana que vem eu vou estar com o presidente da Petrobras conversando para mais uma atualização, e a gente espera, os chineses disseram que esperam até a segunda quinzena de outubro terem o contrato assinado, e aí realmente concretizando que as obras do Comperj serão retomadas. E além disso, outra notícia que é bastante coisa, é importante para o Rio de Janeiro, agora para o Brasil, há a possibilidade, Cristiano, e Felipe, que a gente consiga flexibilizar o visto de turismo dos chineses para o Brasil. Eles lá têm em torno de 600 milhões de chineses que integram a classe média e classe média alta deles. E mais de 60 milhões fazem turismo pelo mundo todos os anos, e desses apenas 60 mil vêm para o Brasil. Então, se a gente conseguir flexibilizar isso, por exemplo, fazendo com que eles tenham o acesso ao visto pela internet, obviamente tem que ter algum critério de renda mínima, por exemplo, eu tenho a grande expectativa de que esses 60 mil possam se tornar aí mais de milhões de chineses que vêm todos os anos aqui para o Brasil, e hoje nós recebemos apenas em torno de 6 milhões de turistas em todo o Brasil, é muito pouco. Só para que o ouvinte tenha uma ideia, só a Torre Eiffel em Paris recebe muito mais do que isso, a cidade de Lisboa em Portugal recebe muito mais do que isso. A gente tem aqui centenas aí de atrativos que, sem dúvida alguma, se o chinês, assim como este ano, já foi a fala do presidente Bolsonaro também, lá na Assembleia Geral da ONU, eles já estão estudando isso aí, eu espero que já nessa viagem do presidente Bolsonaro à China, ele possa anunciar mais esse passo importante para que a gente comece a viver da nossa vocação especial no Rio de Janeiro, que é o turismo. A gente não pode viver eternamente independente dos rolos do petróleo, né? É um recurso natural finito, em algum momento isso vai acabar, então a gente tem que buscar sempre aí a viver da nossa vocação, que é o turismo, e se isso acontecer, não tenho dúvida que os chineses virão, os indianos virão em peso aqui pro Rio de Janeiro, pro Brasil, para conhecer as nossas atrações, as nossas belezas naturais, tudo de bom que o Rio de Janeiro tem em especial, e vai injetar um bom dinheiro na nossa economia. Que bom, senador, as notícias são muito animadoras, nós estamos precisando, né? Parece o início de um novo tempo, realmente, palavras de esperança que o senhor traz agora aqui na Rádio Tupi, essa rádio que é a rádio mais popular do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, de maior audiência, estamos falando para muitas pessoas nesse momento, né? E então eu queria que o senhor aproveitasse agora para concluir esse nosso bate-papo, que aliás já agradeço por disponibilizar um tempo para conversar aqui com a gente, para trazer essas notícias tão importantes para o Rio de Janeiro, senador Flávio, e deixasse aqui uma mensagem para nossa audiência, para os nossos ouvintes, a população do Rio de Janeiro, senador Flávio Bolsonaro. Eu que agradeço o espaço aí, o tempo de vocês, a audiência, eu tenho o maior carinho pela Rádio Tupi, tá? E a mensagem é essa, o Cristiano, é de esperança, é de saber que a gente não vai cometer os mesmos erros do passado. Que bom. O Brasil vai dar certo, já está dando sinais aí claros, evidentes, que a nossa economia vai decolar. Eu acho que por isso a gente acaba virando um alvo sistemático de calúnias, de injúrias, de distorções, porque estão vendo que o nosso governo vai dar certo. O presidente Bolsonaro vai chegar no ano que vem, nos anos seguintes, muito mais forte do que está nesse momento, porque as coisas estão acontecendo no Brasil, nossa economia está decolando, está ajustando as contas, e o Rio de Janeiro não vai ser prejudicado, independente de qual seja aí a questão eleitoral que envolve o Rio, nas eleições do ano que vem, em 2022, o PSL vai estar sempre muito unido em fazer com que o Rio de Janeiro volte a crescer, volte a dar certo, a gente vença a criminalidade. A cartilha do Bolsonaro na segurança pública tem sido seguida pelo governador Wilson, então a gente sabe que está dando certo, e o caminho tem que ser esse mesmo, é difícil, é doloroso, tem efeitos colaterais que são aí de cortar o coração, mas não tem jeito, gente. Segurança pública tem que ter investimento, tem que ter pessoas sérias, dedicadas, como os nossos policiais aí no Rio, fazer um trabalho difícil,
não é qualquer um que tem a vocação para fazer esse trabalho que a nossa polícia faz, então terá sempre o nosso apoio integral, incondicional na parte da segurança pública em especial. Tá, então um abraço a todos aí, muito obrigado pelo espaço e estou à disposição aí sempre para ajudar o nosso Rio de Janeiro. Tá falado, senador Flávio Bolsonaro do PSL do Rio de Janeiro, muito obrigado. Conversei, portanto, agora com o senador Flávio Bolsonaro, família Tupi, que trouxe notícias tão importantes e tão animadoras para o nosso Rio de Janeiro.